na parte da biologia, na parte da química, matemática, a informática, inclusive, telecomunicações, tudo isso daqui na parte o quê? Diretamente desses estudos, dessa área de estudo, então forma-se a física clássica. Mas a física ela teve uma divisão a partir de 1901, que ela foi desenvolvida, essa área de estudo, ela começou a fazer o quê? A relatividade, a mecânica quântica, a física das partículas, da cosmologia. Então, a partir de 1901, nós então passamos para a física moderna, ou a gente fala da física da mecânica quântica. Esse impacto desta física moderna, ela vai ter impacto econômico e tecnológico e cultural. Você veja que a cultura hoje, você está almoçando, cada um está com o seu celular. Estão trocando e-mails, estão conversando, na mesma mesa havia celular, a parte da cultura. Da tecnologia, então a tecnologia é diferente hoje. E é econômico, tudo está mais barato. Fui ver uma televisão 4D, 4K, caríssimo. 800 mil ienes, para comprar um carro. Falei, vamos esperar o ano que vem, aí vai ficar vai baratear. Então, no sentido o quê? Econômico, vai ficar sempre mais barato. Certo? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, usinas nucleares, a tecnologia, quando Chernobyl estourou, a Chernobyl sempre é a ponto de referência. O maior desastre que ocorreu foi da usina Chernobyl. Morreu muitas pessoas da usina nuclear. Mas era 1983. A tecnologia hoje de 2014 é diferente de 83. Eu jamais vou comprar um computador de 83. Eu vou comprar um computador de 2014. A tecnologia é bem melhor. Então, ter como referência a tecnologia de 83 e a tecnologia hoje é diferente. Fukushima aguentou um terremoto de quase 9 graus na escala. Agora, a tecnologia era outra. Ela aguentou por causa disso. Ela só teve problemas por causa do bombeamento de água. Uma coisa mecânica. Não tinha nada a ver com a tecnologia. Bem entendido? Depois nós vamos entrar mais, porque senão nós vamos... Tá certo? Então sempre quando nós falar de físicas quânticas, nós vamos falar porque nós temos o impacto cultural aqui e a filosofia espírita, ela entra também nesse impacto cultural. Tá certo? E a parte, então, moral. Né? A segunda, as 10 leis morais, rege as relações da criatura. Bom, essas relações da criatura é a parte moral. E o que é moral? Moral do latim é mos mores, conformidade com os padrões de comportamento aceitos por uma sociedade em determinada época. Então, em determinada época, essa relação de moral, que são regrinhas de bem proceder, vai depender do que? Da sociedade. Então, é um conjunto de regras ou condutas consideradas válidas pelaquela sociedade, quer de modo absoluto para qualquer tempo e lugar, quer para grupo ou pessoas determinadas. Então, aqui no Japão, é moral você pegar e abraçar e beijar uma pessoa? É uma regrinha normal para eles? Não é. Pode ser até imoral. Para o brasileiro, você abraçar, a gente abraça, né? A gente abraça, beija, com carinho. Isso é comum lá no Brasil? Então, essa moral vai determinar o quê? Uma sociedade onde você está vivendo,
e se esse comportamento é aceito dentro dessa sociedade. Então nós temos que tomar muito cuidado. Usar biquíni lá no Brasil é uma coisa, usar biquíni lá nos países árabes não pode. Eles vão até para a praia com aquelas burcas. Então, nós temos que ter. Já a ética, ela é sempre igual para qualquer circunstância, independente da sociedade e independente da época em que nós estamos falando. Mais ou menos isso? E aí, nós temos aqui no Livro dos Espíritos, sobre o bem e o mal, e a definição, e Kardec pergunta, na pergunta 629, que definição se pode dar da moral? E os Espíritos respondem o seguinte: moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem e o mal. Então a nossa regrinha dentro do Espiritismo, dentro da moral que o Livro dos Espíritos nos ensina, que os Espíritos, nós temos que, a moral nossa vai ser sempre a distinção entre o bem e o mal. Eu estou fazendo mal para você? Então é imoral. Eu estou fazendo bem para você? Ah, então está dentro do quê? Dessa regrinha de bem proceder. Então, ela funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem. De todos. Não é só dele, não. Porque muitas pessoas falam assim, se é bem para mim, está bem para você. Mas nem sempre que é bem para mim, é bom para você. Porque então cumpre a lei de Deus. Bem explicado? Vamos lá. Bom, agora o Espiritismo ele tem o aspecto moral, o aspecto religioso que a gente fala aqui, da ética e a moral. No aspecto religioso da doutrina espírita, ele se funda nesse aspecto aqui, ó, onde se tira as regras de conduta correta para a nossa vida e é um resumo das leis morais. Então, Jesus como o guia e meu modelo, o nosso modelo perfeito de conduta, que tem a virtude mais importante, caridade e a humildade nessa conduta. Então, não é fora da religião, é fora da caridade que não há salvação. Então, e qual que são os vícios? O maior vício é a bebida, é o alcoolismo? A bebida e o alcoolismo é a mesma coisa, né? Alcoolismo é o fumo? Não. O nosso maior vício é o que é? O egoísmo. Eu. Minha mulher não me traiu. Me traiu. Traiu eu fui traído. Eu fiz tudo para você. Eu. Então é o eu. Egoísmo. E o orgulho. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, esse é o maior vício que nós temos que arrancar de nós. E a justiça. Bom, seremos perdoados pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, à medida em que nós perdoamos os nossos devedores. À medida em que aquelas pessoas que são egoístas, que são orgulhosas, nós também perdoarmos por compreendermos a sua situação de inferioridade. Então, nós, na justiça divina, nós seremos perdoados, mas somente na medida. É o Pai Nosso. É o Pai Nosso. É a oração que Jesus nos ensinou. Na mesma medida, essa é a medida do nosso perdão. Por que Deus não me perdoa? Né, Dona Maria? Por que Ele não perdoa? Porque essa mesma medida que vai ser usada. E essa medida aí é universal. Universal. Quando nós perdoarmos nossos devedores. E o juiz? O juiz de tudo isso aqui é a voz de Deus. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência.
na nossa consciência. Então isso é o aspecto moral da doutrina espírita, o aspecto religioso. Todas as religiões se fundam nisso daqui. Podemos passar aqui para o nosso estudo. Aqui está a base moral do Espiritismo, que é o nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa aqui, tudo nós encontramos as máximas de Jesus, essas máximas aqui do aspecto moral, dentro do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E as leis morais, elas estão no livro dos Espíritos, no livro 3, da questão 614 até a 919. Que é o nosso estudo agora. Então, a partir de agora, nós vamos ter uma aula sobre a lei da adoração, outra aula sobre o trabalho, reprodução, outra aula sobre destruição, sociedade. Então, nós vamos falar de sociedade, do progresso, da igualdade e liberdade. E a mais complicada de todas e a mais importante é a lei de justiça, amor e de caridade. Por isso que nós, a partir de agora, desse programa, nós temos que, às vezes vai ficar meio cansativo, mas nós vamos ter que compreender, porque aqui, com esse conhecimento de tudo isso aqui, nós vamos começar então a realmente a trabalhar dentro da área espírita, na parte filosófica moral, para ajudar as outras pessoas. Tá certo? E aí, esse conhecimento dessas leis morais, ela é dado à humanidade de uma forma gradual. É lógico que todo conhecimento é em forma gradual. O próprio Cristo falou que ia mandar o Consolador porque naquele momento a humanidade ainda não estava preparada para receber novos ensinamentos. Então ele iria mandar o Consolador, que é o Espiritismo, para poder ensinar muito mais. Veja só. Porém, de maneira constante. Gradual, sim, mas constante. Então não só chegou o Espiritismo, está tudo solucionado. Não, antes do Espiritismo, tem também que ser o quê? A humanidade tinha que ser o quê? Preparada para aceitar o Espiritismo. Se o Espiritismo chegasse assim de pronto, também ninguém ia entender. Toda a parte moral, a parte científica também tinha que ser o quê? Tem que ser revelada constantemente. Então, através de espíritos colocados na conta de filósofos, na conta de benfeitores humanos, eles vão reencarnando, cada um na sua categoria, né? E são autênticos catalisadores de ideias e pensamentos. Para quê? Para promoverem as reformas que o planeta pudesse, então, absorver o conhecimento total que nós temos hoje. Então, os espíritos que aportam no seio da nossa sociedade, com esses valores são chamados de reveladores da lei natural. E aqui nós colocamos aqui alguns cientistas aqui, lá do Brasil, que eu acho que é interessante, porque a nossa cultura brasileira é muito, muito rica. Vocês conhecem Adolf Lutz, ou já ouviram falar? Vocês já ouviram falar? Não. Quem já ouviu falar de Adolf Lutz? Não. O nome não é estranho, mas... O nome não é estranho. Ele é um sanitarista. Ele foi um pesquisador. E foi responsável pela identificação dos agentes transmissores da malária. Então, o Brasil, isso é como a cólera, a febre amarela, a febre tifoide. Destacou-se em pesquisas sobre a lepra. Então, esse foi o Adolf Lutz. Esse aqui, quem que é? O André Luiz? É o André Luiz.
espírito André Luiz. Quem foi André Luiz aqui como encarnado? Foi? Médico. O nosso Carlos Ribeiro Justiniano, olha o nome do homem. Nossa, Xuxa. Carlos Ribeiro Carlos Chagas. Justiniano das Chagas. Olha só, esse cara aqui é André Luiz. Quem ele foi? Nossa. Cientista. Trabalhou como clínico e pesquisador. Ele que descobriu aquele... Isso, conhecido como a doença de Chagas. Então, um caso sério aqui no Japão. Estão fazendo exame, né, para a doença de Chagas. Parece que encontraram aí doenças de Chagas no Japão. Trazido, logicamente, por quem? Por brasileiros. Né? Então, ele teve 4 indicações do Prêmio Nobel. Então, o cara era sugoi, como fala o nosso amigo lá. Sugoi mesmo. E foi o primeiro a obter o título de doutor honoris causa. Então, o cara era sugoi mesmo, na Universidade de Harvard. Então, o cara era bom. Então, nós temos aí a André Luiz, né? Bem parecido com aquele ator lá. Bom, e o outro é esse rapazinho aqui, ó. O César Lattes, né? Já ouviram falar também? Não. Não? César Mansueto Blúlio Lattes. Ele morreu agora em 2005. É o mais famoso dos cientistas, é o mais conhecido. Porque ele é contemporâneo. E ele trabalhou muito com o quê? Com a física. Física, inclusive a física quântica. Né? Ele conseguiu aqui, a existência da partícula conhecida como meson pi. Depois nós vamos entender, não vou entrar muito em detalhes aqui, porque depois tem uma coisinha que eu vou passar aqui, uns filminhos, e na hora que a gente conseguir entender isso aqui, então ele é muito conhecido. A partir dos anos 50, depois da minha morte, morreu em 2005. Tá? O seu desenvolvimento de um método fotográfico de estudo de processos nucleares e sua descoberta que levou ao descobrimento dos mesons. Esse mesons aí é uma coisa dentro da molécula, dentro do formato atômico. Depois eu vou pesquisar melhor, tá certo? E também aqui tem as 3 revelações, né? Moisés, Jesus e o Espiritismo. Vamos ver para onde que nós vai nos levar aqui. Bom, o maior e o mais perfeito revelador do seu que desceu ao nosso planeta foi Jesus. Embora sua missão divina transcenda a de um simples revelador, na qualidade de governador espiritual da Terra, o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Sua palavra profunda, enérgica, misericordiosa, refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Então, Jesus, ele foi um divisor. Na escola a gente aprende, né? Tudo que é antes de Cristo e depois de Cristo. Ele está no meio. Na mediunidade também. A mediunidade com Jesus e a mediunidade sem Jesus. Sem Jesus é bruxaria, é pro mal, aquele
aqueles feitiços, aquelas perturbações. É o comércio com a espiritualidade. Você me dá isso que eu te dou aquilo. E com Jesus é ajudar o que estão sofrendo, não somente aqui no plano físico, mas também no plano espiritual. Então, Jesus. E o que Chico pode falar sobre isso? Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor é um esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa, sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possível, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Esse é um homem bom. Então, em todas as épocas da humanidade, existiram esses reveladores. Chico Xavier, Jesus, Faraó. Então, como ele fala assim, a moral também vai progredir com a ciência. Em todas as épocas da humanidade, existiram reveladores da lei nos diversos campos do conhecimento humano. Agora nós vamos citar aqui alguma, assim, para exemplificar a bondade e a misericórdia de Deus. Ele nunca deixou nós à mercê das nossas imperfeições. Ele sempre mandou espíritos reveladores. E aí nós encontramos aqui no Antigo Egito, olha, isso aqui é quase 3.000 anos antes de Cristo. O que nós temos aqui é um divisor, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo vir, já Deus, pela sua misericórdia, já mandava espíritos reveladores. Ele viveu no Egito, é lógico, é egípcio, né, chamado Imhotep. Imhotep, ele é tido como o primeiro exemplo histórico, digamos assim, de um cientista. É um cientista, ele investigava, ele ia atrás do conhecimento. E nenhum outro se conhece ao longo da história, depois de 2 séculos que lhe seguiram. Ele era arquiteto, construtor da pirâmide, é a mais antiga do Egito, essa pirâmide. Ele foi médico, todos os médicos do Egito aprenderam com ele, depois dele, e tinha grande prestígio. Ciência
colocava a base de igualdade com os próprios deuses, né? Isso então aí, digamos assim, já entrava a parte de religião também. Tamanho era o poder de cura dele, que os gregos os igualavam ao próprio deus da medicina. E aí, nós vamos ter aqui 4 minutinhos, se não me engano, e nós vamos ver. Ali não dá para regular o volume, irmão? Yes. Ali não. Imhotep, a múmia perdida de Imhotep. O homem que é a múmia está para ser descoberto. Imhotep foi reverenciado por todo o mundo antigo. Suas realizações iam da arte à ciência, da política à religião. Ele construiu a primeira pirâmide. Foi o primeiro arquiteto do mundo. Pai da medicina. Sumo sacerdote e primeiro-ministro do estado mais poderoso da Terra no início da civilização. Por tudo isso, os historiadores chamam Imhotep de o primeiro gênio do mundo. 2000 anos depois de sua morte, Imhotep foi reconhecido por suas realizações terrestres e elevado a um status de Deus. Em todo o Egito Antigo, era uma honra rara ser dada a um homem comum. Como Jesus na tradição cristã, Imhotep era visto como um homem mortal e filho do Deus Criador. Foram construídos altares para honrá-lo nos templos mais sagrados do Egito, em Philae, Karnak, Tebas e Luxor. Peregrinos vinham aos milhares da Grécia, Roma e de todo o mundo antigo, aglomerando-se em seus altares, trazendo estátuas religiosas dele. A tumba de Imhotep e seus templos tornaram-se o equivalente a Lourdes no mundo antigo, lugares de devoção e cura. Como este homem de origens terrenas chegou ao status de um deus? Quais são os segredos de poder eterno da medicina e magia de Imhotep? Como Imhotep sonhou e construiu a primeira pirâmide, a estrutura que iria simbolizar para sempre o Egito? Os cientistas acham que as respostas para esses mistérios de 5.000 anos estão enterradas com a múmia de Imhotep e eles estão procurando esta tumba. Bacana? Só que isso daqui é 1 hora de vídeo, né? Então nós não vamos nos prolongar muito aí, né? Senão, então o que acontece? Todas as épocas existiram o quê? Reveladores da lei divinas. Deus não mandou 1, 2, 3, quando a gente está falando aqui, são o que nós temos aqui, constantemente eles estão mandando. Imagina só uma pessoa humana, um espírito elevado, ele veio o quê? Possivelmente do quê? De mundos superior para vir fazer o quê? O avanço tecnológico. Certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá. Aí, no Egito, agora, aqui lá era 2000 a.C., né? Agora aqui é 600, mais perto de Cristo, antes de Cristo. Teles de Mileto, filósofo grego, foi considerado também como fundador
fundador da ciência e da matemática, da filosofia grega, acreditando-lhe a paternidade do maior parte do saber. Pitágoras, também outro grego, que nasceu aí mais perto de Cristo, né? De 582 a 497 a.C., também foi astrônomo, além de filósofo, matemático. Então aí, sempre com ideias novas, claras e originais. Então, sempre foram reveladores. O primeiro a afirmar que a Terra era esférica, o primeiro a descobrir a harmonia do universo, que podia ser expressa através de números, o primeiro a descobrir a relação entre o comprimento das cordas musicais e a altura do som. Aí nós temos Sócrates. Viveu entre aí 470 a 399, mais perto do que de Cristo, antes de Cristo. Teve sua vida nobre como as verdades que ensinava. Nunca houve quem o pegasse num erro, falha ou contradição. Este homem, a quem todos consideravam o mais sábio dos gregos. Esse é o que a gente falou na aula passada, lembra? Que eu pedi para vocês me disserem quem foi que falou tudo sei que nada sei. Ser sou mais sábio é simplesmente porque sei que nada sei. Ele foi condenado a despeito de sua inocência devido às acusações de traição e corrupção contra ele, e se levantaram por toda parte, estimulado pela inveja de seus compatrícios. Para nós, os espíritas, Sócrates é o precursor do cristianismo. Então, Sócrates, para nós espíritas, ele foi o precursor do cristianismo. Então, vamos ver o que nós temos aqui falando sobre Sócrates.